a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Amigo rádio ouvinte, a Bíblia dá-nos conta de que Jesus Cristo foi julgado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi procônsul romano na Judeia. O julgamento de Jesus encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 18 e 19. Há, neste texto do julgamento do Filho de Deus, alguns versículos que gostaria de ler para o ouvinte. No capítulo 18, versos 37 e 38, Pilatos disse a Jesus: "Logo tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Disse-lhe Pilatos: "E é a verdade?" E dizendo isso, voltou até aos judeus e disse-lhes: "Não acho nele crime algum." No capítulo 19, a partir do versículo 12, o texto diz: "Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: 'Se soltas Jesus, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o rei César.' Era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: 'Eis aqui o vosso rei.' Mas eles clamaram: 'Crucifica-o!' Disse-lhes Pilatos: 'Hei de crucificar o vosso rei?' Responderam os principais dos sacerdotes: 'Não temos rei, senão o César.' Então Pilatos entregou-lhes Jesus para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. Meu ouvinte, quando lia este texto com o objetivo de preparar esta mensagem sobre o julgamento e morte de Jesus, lembrei-me de uma entrevista sensacional que li nos anos 80. Esta entrevista foi publicada nos jornais e no livro com o título Estes Dias Tumultuosos. A entrevista foi feita pelo jornalista canadense Pierre Van Pansé. O jornalista perguntou ao Marshal o seguinte: "Se Vossa Excelência, que fora procônsul em Marrocos, estivesse em lugar de Pilatos, procônsul romano na Judeia, o que faria de Jesus? Como se comportaria em relação a Cristo naquele movimentado e difícil julgamento?" "Bem", respondeu o Marechal, "Jesus era um homem perigoso. Sempre estava acompanhado de pecadores, vagabundos, publicanos e meretrizes. Vivia prometendo o reino de Deus, coisa vã, imprecisa, que ninguém sabia o que era. No fundo, Jesus era um revolucionário, um nacionalista, uma repetição de Judas Macabeu." O jornalista interrompeu e disse: "Isso significa que Vossa Excelência teria prendido a Jesus, não teria?" "Prendê-lo coisa nenhuma", respondeu o Marechal. "Tê-lo-ia fuzilado imediatamente e secretamente. Eu seria mais rápido do que Pilatos. Pilatos demorou muito, dormiu no ponto." Meu rádio ouvinte, a mentalidade do Marechal era medíocre, porque fuzilar alguém sumariamente e secretamente
só porque se fez acompanhar de gente humilde, gente pobre, gente desprezada e abandonada pela sociedade, gente necessitada? É próprio de um coração de pedra. O Marechal, que foi procônsul canadense em Marrocos, representa os Pilatos de nossos dias e de como agiriam friamente, fuzilando Jesus sumariamente e secretamente. Em outras palavras, Cristo corre o risco de ser fuzilado se vier ao mundo hoje como ele veio há mais de 2000 anos. O fuzilamento seria rápido e daria menos trabalho. Mas, meu rádio ouvinte, pobre de ex-procônsul de Marrocos, creio que ele já está morto. Se antes de morrer não se arrependeu do seu pecado e de sua ignorância espiritual, então morreu desiludido e perdido para sempre. Cristo, crucificado ou fuzilado, desde que seja o plano de Deus, a redenção seria a mesma. Mudaria apenas o instrumento de suplício. Fuzil em vez de cruz, balas em lugar de cravos, paredão em lugar de calvário. Cristo seria o mesmo Salvador e Senhor da humanidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A verdade incontestável, imutável, eminente é a de que Cristo jamais será crucificado pela segunda vez. Jamais será fuzilado, jamais será esbofeteado, jamais será cuspido no rosto, jamais levará a coroa de espinhos na cabeça, jamais seu lado será traspassado pela lança, porque ele ressuscitou, porque ele está vivo e foi glorificado à destra de Deus Pai. Quando voltar ao mundo pela segunda vez, virá como justo juiz, julgará as nações com justiça e autoridade que lhe é conferida pelo Pai. Cristo sofreu de uma vez por todas. Cristo sofreu, mas sofreu vitoriosamente. Ao ressuscitar no terceiro dia, Jesus escreveu o último capítulo do livro da redenção. Esse livro nunca teve e nunca terá outra edição. Somente edição Príncipe da Paz. A redenção não se repete. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 28, diz: Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amigo rádio ouvinte, é importante confessar Cristo como Salvador e Senhor, isto é, convidá-lo e recebê-lo em nossos corações como Salvador e Senhor. Apóstolo Paulo mostrou esta necessidade imperiosa na vida dos homens quando escreveu dizendo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. E Paulo acrescenta dizendo: e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Espero que o marechal entrevistado tenha nos seus últimos dias de vida, aqui na terra, tenha aceitado Jesus como Salvador e Senhor. De outra maneira, ele está perdido e perdido para sempre e perdido para o inferno. Meu ouvinte, o que farias de Jesus se ele voltasse hoje? Lembra-te, ele será o teu justo juiz. Ele conhece a tua vida.
os teus pecados, a tua desobediência, o teu coração muito melhor do que tu mesmo. Ele quer dar-te vida e liberdade que vai de dentro para fora. Clame por Ele em oração sincera. Confie tudo a Ele e tu verás os efeitos positivos da tua fé no Filho de Deus vivo. E que Ele mesmo te abençoe. Até ao próximo encontro. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas com Isaac Silvano. Este programa está disponível em podcast nas principais plataformas digitais.